Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad e todos os seus familiares e companheiros. Hoje vou compartilhar um pequeno ensinamento. Acredito que vai beneficiar a todos. Você, irmão, irmã, muçulmanos, sendo divulgador ou não, já se deparou situações em que algumas pessoas aparecem com trechos isolados do Alcorão. Uns querem realmente saber porque viram postado em redes sociais. São trechinhos, uma seleção de trechos. E com esses, aquelas pessoas que querem atacar o Islã se justificam que o Islã é uma barbárie. O Alcorão só tem barbárie. Então, vão ali pegando trechinhos e postam em redes sociais. Então, algumas pessoas querem saber, porque viram em redes sociais, se aquilo realmente é o que diz o Alcorão ou não. E o ensinamento que vou compartilhar, na verdade, provém de Hassan al-Basri, um sábio. Situações como essas, ou seja, as pessoas querem atacar o Islã, e aí o Alcorão, ou leu uma tradução dos versículos do Alcorão, tem um capítulo inteiro, mas ele vai buscar o quê? Um versículo apenas. Com aquele versículo, quer se justificar para atacar o Islã e dizer que está no Alcorão realmente. Às vezes, no meio de uma frase inteira, recorta aquela frase e aí traz aquela parte onde ele lhe interessa para atacar o Islã e vai atacando, vai postando em redes sociais. Então tem aquelas outras pessoas que veem aquilo e realmente querem saber sobre o Islã e vêm perguntar. Então situações como essas acontecem, já aconteceram com qualquer um de nós. Alguém vir e perguntar. Então vamos aprender aqui com o Hassan al-Basri o que ele fez em uma situação parecida. Nós também devemos, na verdade este ensinamento é para nós também colocarmos em prática. Se alguém vir perguntar, quando traz um trecho do Alcorão, uma frase do Alcorão. Hassan al-Basri apareceram de alguns homens e eles questionaram, fizeram uma pergunta, se baseando em um versículo do Alcorão. O versículo do Alcorão está no Surat número 70, o versículo é 19. O versículo diz: Innal insana khuliqa halua. O ser humano foi criado incoerente. Aí os homens vieram perguntar: o ser humano é incoerente? O ser humano foi criado incoerente? Fizeram essa pergunta ao Hassan al-Basri, o sábio. Então, Hassan al-Basri não precisou falar da interpretação do Alcorão, não precisou de detalhes sobre esse versículo. É o que nós devemos fazer também. Em primeiro lugar, temos que fazer o que o Hassan al-Basri fez. Ele disse apenas: leiam os versículos seguintes. Os versículos que se seguem. Este é um versículo. O ser humano foi criado incoerente. É um versículo. Leiam. Continuam mais alguns versículos. Aí os próprios homens começaram a ler o versículo já 20 e 21 da Surat número 70. Aí vem: Ida massahu sharru jazua wa ida massahu al-khayru manua. Esses são os versículos seguintes que dizem, esses versículos, o ser humano foi criado incoerente. Aí vem: é aflito quando o mal o assola. Ou seja, entra na aflição
quando o mal o assola, a calamidade, infortúnio, quando acontece isso, aflição total, angústia total. E o outro versículo diz: e avarento quando o bem o toca, ou seja, quando está já na boa vida, quando tudo está correndo bem, consegue o que quer, aí se torna avarento. Esse é o ser humano, ou seja, começa a falar ali que não, tudo isso foi pelo meu esforço, não posso ajudar alguém, tem que trabalhar, vai trabalhar, por aí vai. Então esse é o ser humano. Então esses versículos, esses 3 versículos é que o Hassan al-Basri, depois do primeiro que os homens perguntaram, ele só disse: continuam, leiam. E eles leram os 2 versículos e aí ficou tudo entendido. Ou seja, o Hassan al-Basri disse: isso é que é incoerência. E assim foi criado o ser humano. Ou seja, aconteceu ali algo de calamidade, uma desgraça, é uma aflição, é uma angústia, não há paciência, é lamentação dia e noite, por aí vai. Mas, quando é acerca do bem, não há gratidão, é arrogância, não olha para os outros, não conversa com ninguém. Então, essa é a incoerência do ser humano. Então, viram aqui que o Hassan al-Basri, esse sábio, não quis nem interpretar esse versículo, apenas ordenou o quê? Para que esses homens lessem os versículos a seguir, ou os versículos abaixo. Então você, eu, devemos fazer o mesmo. Alguém veio com um trechinho ali do Alcorão, o Alcorão diz isso, o Alcorão diz que tem que matar. Vamos falar para ele, leia os versículos antes desse, ou leia os versículos depois desse trecho. Isso é o que devemos fazer. Leia, ele traz uma frase do Alcorão, um versículo do Alcorão. Devemos ordenar, assim estamos ensinando também essa pessoa. Leia os versículos antes desse que você trouxe. E leia os outros versículos abaixo desse que você trouxe. Então, é o que devemos fazer antes de entrarmos naqueles detalhes de interpretação do Alcorão, detalhes por ali, aqui. Vamos apenas ordenar as pessoas para que leiam, ou leia o capítulo inteiro, ou leia alguns versículos antes e depois. Este é o ensinamento de Hassan al-Basri, portanto, nós também podemos aplicar antes de entrarmos em cada detalhe sobre esse Alcorão. Espero ter ajudado e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.